Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um EGCast. Hoje é o episódio de número 23, com o tema Justiça e Necessidade da Reencarnação. Meu nome é Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: em toda tarefa, lembra-te do Cristo e passa adiante o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Valeu. Olá, boa noite a todos também. Gaspar daqui de Itapema, com muito frio, porque realmente está Porque frio. esses dias aí tá complicado. É verdade. Me lembro da minha querida São Joaquim, né? Eita, que lá sim nós passava. Lá é frio. Eu estou dizendo assim pro pessoal, rapazes, se é para passar frio, vou voltar para minha terra. Que no litoral não é lugar de passar Passar frio. frio na praia, né? Verdade. Bom, esqueceu da sua frase de hoje. Muito bem, Vamos é lá, verdade. Ela está aqui na minha diga frente. lá. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Emmanuel. Muito bem. Então tá. Vamos fazer a nossa oraçãozinha logo de início, para a gente estar bem acompanhado. E aí a Isto. gente dá início à nossa aula de hoje. Vamos fechar nossos olhos um minutinho. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Senhor, te pedimos sua luz, sua companhia, que nos envie seus espíritos de luz, nossos mentores espirituais, para que nos auxiliem e nos intuam na aula de hoje. Ilumina também, Senhor, nossos ouvintes, leves até eles a paz e a tranquilidade, para que consigam aprender, junto conosco, que aprendemos também a cada aula, mais um pouquinho sobre a tua seara, sobre os seus ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, nossa aula de hoje é a última aulinha sobre a reencarnação, né? Da série nós fizemos acho que umas 3 aulas sobre o tema, né? Aham. Hoje a gente encerra essa série. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade, sobre justiça, aonde que Jesus citou na Bíblia, que é onde que Jesus cita sobre a reencarnação. Vamos dar uma última pincelada e vamos arrematar esse tema, né? Esse tema sobre reencarnação, né? Exato. Na verdade, a gente vai falar muita coisa do que nós já comentamos em aulas anteriores, né? Sim. Sobre reencarnação, a necessidade, o porquê, né? A justiça divina. Mas hoje, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. Uhum. O célebre diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, sabemos nós, era senador da República, então um doutor da lei, né? Sim. E também as características das encarnações nos mundos superiores e nos mundos inferiores. Como é que funciona, né? Uhum. Em que mundo que nós estamos, para que mundo a gente está indo, né? Então, vamos iniciar falando da ressurreição. Os judeus, na sua época, eles acreditavam na ressurreição. Acreditavam eles que poderiam viver de novo, mas eles não tinham ideia como que era isto. Sim. E chamavam para isto de ressurreição. A ressurreição, como nós sabemos, é impossível de acontecer depois que a pessoa é considerada morta, Uhum. quando os laços do perispírito já se romperam, porque o corpo vai se decompor. E é impossível, é uma questão de lei de Deus, inclusive, que um corpo depois que morre, que vai para a terra, que se decompõe, possa novamente ser ressuscitado. Exato. E um espírito ali habitar, né? Uhum.
Mas era o nome que os judeus davam. A doutrina espírita, de uma forma mais correta, de uma forma mais judiciosa, deu o nome de reencarnação. Reencarnação, portanto, é a volta do espírito à vida em outro corpo especialmente formado para aquele espírito. Exato. Então, esta é a reencarnação, é a diferença básica da crença dos judeus na ressurreição para a nossa doutrina, né, que prega a reencarnação desta forma. Exato, era como a gente estava conversando um pouco antes da aula, né? A crença da vida, do retorno à vida ou da própria sobrevivência do espírito à morte estava em todas as civilizações, em todas as épocas. Não foi diferente com os judeus, né? Também acreditavam na volta da vida pelo espírito. Porém, eles acreditavam que voltavam no mesmo corpo, né? Por isso chamava de De ressurreição. ressurreição. E esse conceito de ressurreição, né, estendeu-se inclusive ao catolicismo, que, né, não nasceu a partir do próprio judaísmo, né? Sem dúvida. Na Bíblia, então consta a passagem evangélica em que Jesus ressuscita Lázaro, né? Sim. Na verdade, se Lázaro estivesse morto, se houvesse rompido os laços, né, que prende o espírito ao corpo, Jesus não iria ressuscitá-lo, não poderia fazê-lo, porque não iria derrogar as leis naturais. Ele mesmo, Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: eu não vim derrogar a lei, vim cumpri-la. Então, estudando a doutrina espírita, nós sabemos que Lázaro estava num estado, como é que chamamos? Não é cataléptico, é letárgico. Ele estava com uma crise de letargia. E a letargia, ela é tão perigosa para quem tem crise de letargia, que engana até médicos. Até médicos se enganam e atestam que aquela pessoa morreu. Na verdade, ela não está morta. E ela é tão complicada que, dependendo do tempo que demore para retornar, até o próprio corpo começa a entrar em decomposição. E Jesus, obviamente, sabia que Lázaro não estava morto. Mas não foi a única passagem, né? Sim. Nós sabemos, não foi a única passagem que Jesus ressuscitou. Teve a filha de Jairo, que também passou pelo mesmo processo. Elias, quando esteve na Terra, há mais de 800 anos antes de Cristo, também teve uma passagem que ele ressuscitou o filho de uma mulher essa que, inclusive, ele passou a viver com ela. E não foi, então, uma ressurreição. Era um estado de letargia que a pessoa estava passando. E espíritos como Elias, que tinha uma mediunidade muito avançada, e Jesus, que não temos nem o que dizer, nem de comentar sobre a mediunidade de Jesus, né? Tamanho era a mediunidade dele, o conhecimento dele. Então ele sabia que aquele momento Lázaro não estava morto. Então, ressurreição pode ser dita para Lázaro. E reencarnação, falando agora de João Batista, que foi a reencarnação de Elias, a reencarnação se encaixa para João Batista, mas não para Lázaro. Tá na própria Bíblia, né? A gente comentou, né? Tem algumas passagens da Bíblia que Jesus comenta e afirma que a reencarnação existe, né? Elias, a gente sabe que que João Batista que foi a reencarnação de Elias, tem uma passagem em Mateus, né, no capítulo 11, versículos 14 e 15. Tem, como o senhor comentou no começo, né, a discussão não, Jesus ensinando Nicodemos, né? Não sei se vale a pena a gente ler esse trechinho. Vale a pena, sem dúvida nenhuma. Tu tá com ele aí? Tô com ele aberto aqui. Ele fala assim, ó, isso é João, no capítulo 3, do versículo 1 a 12.
em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, ante a estranheza do senador dos judeus, de como tal situação poderia ocorrer, ele fala, como pode fazer, como isso pode fazer-se? Jesus replicou com como que surpreendido. És mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceita nosso testemunho. Mas, se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Aí Jesus quis mostrar que realmente existia a reencarnação, que você não pode ver o reino do céu sem que você nasça novamente. Então, tá ali na Bíblia isso, né? Não tem como muito você negar Sem que dúvida. exista realmente a reencarnação, né? E Jesus, né, nesse diálogo, ele dá um puxão de orelha em Nicodemos, né? Uhum, Nicodemos era o doutor da lei, sim. era sacerdote do Sinédrio. Então, quando Jesus falou isso para ele, ele se admirou porque ele não sabia, Uhum. se admirou e questionou Jesus porque ele não sabia como é que funcionava. Então Jesus diz para ele: puxa, tu és doutor da lei, tu és mestre, não consegue entender essas coisas que são da terra, né? Sim. Aí Jesus diz: imagina quando eu for te falar das coisas do céu. Mas imagina para Jesus o quão era difícil passar essa mensagem naquela época, né? Uhum, sem dúvida. Até hoje, pra gente é difícil tu entender. A gente aceita, a gente acredita, mas tu entender o processo pelo qual o estudo passa é complicado. E eu acho, se eu não me engano, são as duas únicas passagens, né? A outra passagem que eu citei, eu acho que eu vou ler rapidinho, que é uma passagem pequena, né? Que é do Mateus capítulo 11, do versículo 14 a 15. É Ah, que João de João Batista e Elias, Batista, né? né? Ele fala assim: a ideia de que João Batista era o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão forte nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. É de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento, ao contrário, confirmou categoricamente. Ele falou assim: se vós quereis compreender, João Batista é o Elias que há de vir. Ou seja, eu acho que são essas duas únicas passagens, são muito poucas as passagens que tem na Bíblia em que Jesus cita ou tenta abordar a ideia de reencarnação. Para aquela época, acho que era bastante complicado passar esse conceito, né? Era complicado porque os judeus compreendiam isso como ressurreição, né? Uhum. E eles achavam que voltavam, mas naquele mesmo corpo, o que é humanamente impossível, né? Aí vamos lembrar, Jesus era judeu. Ele estava Sim, inserido no povo judeu. Jesus não só seguia as leis judaicas, né? Então era difícil mudar esse pensamento, um pensamento milenar, né? Moisés viveu a 1500 antes de Cristo, por ali. mais ou Então menos, né? imagina tu mudar a ideia milenar dessa naquela época, né? Era bem complexo. É complexo. Por isso que quando Jesus disse que não tinha vindo mudar a lei, né? Uhum, Ele disse: eu não vim derrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. uhum, E o cumprir a lei, como Jesus fez, foi, na verdade, não desviar nenhum dos ensinamentos do Decálogo, né, dos 10 mandamentos, mas mudar radicalmente a lei que Moisés tinha criado, que era uma lei civil. uhum. Então, Jesus mudou. Por É, isso que houve tanta controvérsia, tanta dificuldade dos judeus aceitarem Jesus, como não aceitam até hoje, né? verdade. Na verdade, os judeus ainda continuam esperando o Messias, né? Então, até hoje esperando a vinda, né? A vinda do Messias. Uhum. Então, foi com certeza muito difícil para Jesus pregar a palavra, que os seus ensinamentos fossem entendidos, né? Uhum. Tanto que tinha ele que ensinar por parábolas, contar historinhas para os judeus, né? Para que eles pudessem entender o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava ensinando. Então, o exemplo mais clássico é o de Nicodemos, que era doutor da lei, Uhum.
participava do Sinédrio, portanto era um homem muito esclarecido, Uhum. e não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo, né? Sim, sim. Que precisaria nascer de novo para entrar no reino dos céus. Então essa assertiva é a reencarnação. E a reencarnação, para entrar no reino dos céus, como nós sabemos, está no nosso texto, Uhum. você não consegue ter todo o conhecimento em uma vida. Há necessidade de muitas e muitas vidas para que você vá adquirindo o conhecimento de tudo. A gente já comentou isso também, né? Sim. Que um dia, quando nós atingirmos os mundos celestes, seremos espíritos que vamos saber de tudo, de ciência, de física, de química, de tudo que existe na Terra, os espíritos celestes têm conhecimento. Imaginemos então alguém que pudesse ter todo este conhecimento em uma única vida. Sim. Impossível, Possível, né? Impossível. Então, aí é que estávamos por a lógica da reencarnação. Uhum. Você tem que vir muitas e muitas vezes, e em cada vida você vai adquirindo um pouco de conhecimento. Em cada reencarnação você vai aprimorando ou o intelectual ou o moral. Uhum. É assim que funciona, que sempre funcionou. É assim que temos espíritos elevados. É dessa forma que temos espíritos atrasados, muito atrasados. É dessa forma que muitos e muitos espíritos já chegaram na angelitude, como Jesus já chegou, né, que mora em mundos angélicos. Uhum. Foi dessa forma, não foi diferente. Sim. Foi reencarnando, foi vindo à Terra, ou outros mundos, né, porque não é só a Terra que é habitada. E em cada encarnação foi adquirindo os conhecimentos necessários para que um dia pudesse estar lá habitando em mundos angélicos. Uhum. Ó, eu não sei se vale a pena, tem mais. Eu achei, enquanto falava, eu fui pesquisar mais o outro trecho aqui, ó. Em Mateus, Jesus cita de novo a reencarnação de Elias, quer ver? Posso ler um trechinho? Sim, por favor. Ó, em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Ele fala assim, ó. Tá escrito assim. Os discípulos lhe perguntaram: por que dizem os escribas que Elias deve vir antes? Respondeu-lhes Jesus: Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, também o Filho do Homem está por sofrer a da parte deles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Tá lá na Bíblia, né, Antigo? E aí? Discute como? Se a reencarnação não fosse uma verdade, não fosse uma lei divina, Jesus certamente teria combatido, né? Sim, com certeza. Como ele combateu todas como diz assim, as coisas que não eram corretas, todos os defeitos que os homens tinham, todos os pensamentos errôneos que o homem tinha na época, Jesus combateu todos. Uhum. Mas não existe uma passagem na Bíblia em que Jesus condene. Muito pelo contrário, né? Como você leu, Sim. Passagens do Novo Testamento em que Jesus deixa muito claro a reencarnação. No Antigo Testamento, em Jó, capítulo 1, versículo 21, tem uma frase bem curta de Jó que diz assim, ó: Nu nasci e nu retornarei ao ventre da minha mãe. O que ele quis dizer com isso? Uhum. Que já no Antigo Testamento tem outras passagens também, sim, em que fica muito claro que o homem teria que renascer de novo. Então os povos, vamos falar que eles não entendiam como, de que forma, né? Uhum. Quem trouxe, na verdade, esse esclarecimento foi a doutrina espírita, foram os espíritos que trouxeram à humanidade os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, né? Que esclareceu de uma forma muito, muito bem clara como é que é a volta do espírito ao corpo. Uhum. Como é que funciona, né? Como que é a volta, de que forma que ela acontece, Uhum. o porquê que
que tem que acontecer, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, que é a justiça divina, né? Sim. São as oportunidades que Deus nos dá Uhum. para que a gente possa, vida após vida, ir se aprimorando. Indo se aprimorando no intelecto, no moral, resgatando os erros do passado. A única forma que nós temos é a reencarnação. Verdade. Então vamos ver um pouco sobre as reencarnações em mundos mais avançados, em mundos inferiores e no nosso mundo. E isso vai ser assim, uma pincelada bem rapidinha, porque os temas seguintes serão sobre os mundos existentes no nosso planeta. Os outros tipos de mundos, né? Os outros tipos de mundo. A gente não tem só a Terra, né? Então, não é só a Terra. Temos outros mundos, reencarnamos na Terra por afinidade, por necessidade, e já reencarnamos em outros mundos mais brutos e vamos reencarnar em mundos mais felizes. Então, aqui a gente só vai dar uma pinceladinha, que as nossas próximas 3 aulas vão falar exatamente sobre esses mundos, né? Sobre os mundos habitados, né? Exato. E aí a gente vai entender o que Jesus quis dizer quando ele falou que na casa do meu pai há muitas moradas. Uhum. E as moradas são os mundos que existem pelo mundo afora, né? É verdade. Mas como tu disse, nós mesmos que estamos hoje encarnados na Terra, já encarnamos em outros mundos diferentes da Terra. Uhum. Não é uma assertiva, não é uma certeza, mas como sabemos que existem mundos primitivos, como sabemos que muitos, milhares, milhões, nós não temos ideia da quantidade de mundos que existem habitados, é bem provável que a gente já tenha reencarnado em mundos que não foi na Terra, mundos primitivos. Mas se sempre reencarnamos na Terra, também dá para a gente entender como que é a evolução, né? Uhum. Porque a Terra já foi mundo primitivo, já passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, e agora está prestes a passar para mundo de regeneração. Uhum. Se olharmos a história, não é difícil de a gente entender por que o homem evoluiu. Haja vista que os tais homens da caverna, que viviam nas tocas, né, viviam de uma forma totalmente rude, e que hoje esses homens não existem mais. Existem os indígenas, que vivem lá no meio dos matos, não conhecem absolutamente nada da civilização, simplesmente caçam para comer, sobrevivem daquela forma, não conhecem absolutamente nada de nada. Uma coisa interessante que eu li nesse material da aula de hoje foi justamente isso. Os espíritos, nós fomos criados em momentos diferentes. Nós temos idades espirituais diferentes. E quanto mais velho o espírito, mais avançado ele é. E os mais jovens, os mais primitivos, eles precisam, como você falou, passar por encarnações mais primitivas. Então estão aí, ainda hoje, indígenas, que vivem uma vida muito mais simples, com muito menos tomadas de decisões que vai impactar na vida alheia, como nós hoje vivemos, numa sociedade extremamente complexa, extremamente cheia de regras e leis, né? Então são espíritos mais jovens, ainda ignorantes, que precisam evoluir, e que hoje são esses indígenas, né? Que moram... Tem indígenas hoje, por incrível que pareça, que não tiveram contato com o povo branco ainda, né? Com a civilização. Né? No Amazonas tem, No Amazonas tem. Então... passou, inclusive, esses tempos aí na televisão, um helicóptero sobrevoando eles e eles tentando jogar a flecha no helicóptero. Imagina, né? Nunca viram aquilo. Imaginamos na cabeça deles o que é que passou vendo aquela coisa voando, né? Fazendo aquele barulhão, sim, né? Sim, e é uma coisa bastante interessante. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, mas o título Eram os Deuses os Astronautas. Falava sobre isso, né? Sobre o impacto de uma civilização mais avançada ter contato com uma civilização como essa. Então isso é recente, é um fato, fazer só um off aqui da aula, isso é recente.
Eu não sei se foi na Austrália, eu não sei onde é que foi, se foi na Austrália ou foi na África. Também tinha lá um povo lá que nunca tinha tido contato com a civilização. Aí chegou lá os cientistas, os antropólogos, com um aviãozinho, pousaram lá. Aí tiveram o primeiro contato, tal, nada hostil, tudo tranquilo. E tiveram contato e foram embora. Meses mais tarde, quando eles retornaram lá naquela população, eles encontraram uma réplica daquele avião, que estava em cima de um morro, feita de palha e madeira, uma réplica bem parecida com o avião deles, e eles adoravam esse avião como um deus. Tipo, para eles aquilo foi uma coisa tão magnífica que eles acharam que aquele pessoal que estava chegando lá era um deus. Era um deus. Exato. Era um deus. Uhum. E bobear não é uma coisa difícil de acontecer com esse helicóptero que você comentou aí, passando lá por cima daquela tribo que nunca teve contato com a civilização. Vão achar que é coisa de outro mundo. Mas aí, como você estava falando sobre a encarnação em outros mundos, né? Então, em mundos mais primitivos do que a Terra, a gente tem como é que vamos dizer, um corpo mais bruto, né? Mais denso do que esse que a gente tem agora. À medida que você vai encarnando em mundos mais evoluídos, o teu perispírito e o próprio corpo desse mundo ele vai se tornando cada vez mais hétero, mais suave, né? Então, Perispírito, tá falando, né? Perispírito, né? Porque eu acho que chega, eu não sei agora, né? Em algum momento você bobear nem precisa mais de um corpo físico, né? Em algum momento. Sim, em mundos mais avançados não precisa de corpo físico. Mas o perispírito sempre acompanha o espírito. Sempre acompanha né? o espírito. Se você fazer um estudo mais aprofundado sobre perispírito, tu vai ver que perispírito é físico, né? Ele só é muito hétero demais. É semimaterial, Semimaterial, mas ele ainda é material. Então, o espírito ele acaba encarnado nesse perispírito em algum momento, né? Só que a matéria que se constitui o perispírito, que também é extraída do fluido cósmico universal, Exato. Mas ela é desconhecida dos nossos olhos, dos seres humanos. Isso mesmo. Por isso que se chama semimaterial. Uhum. É uma matéria tão diferente que nós não temos noção de como é que ela é, de que forma que ela tem. Uhum. Mas ele não deixa de ser matéria. Eu penso que vai chegar o dia que o homem vai descobrir isso, vai identificar esse tipo de matéria. Depende da nossa evolução, Exato. né? Uhum. Deixa eu ler aqui na nossa apostila o que eu estava falando sobre as nossas vidas, que não foi só na Terra, né? Uhum. Aqui tem um parágrafo que diz assim, ó. Não encarnamos e reencarnamos apenas no planeta Terra. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pobres terráqueos, né? Estamos longe, né? Das mais distantes da perfeição é a nossa encarnação. Uhum. Por isso, a necessidade de a gente sempre procurar fazer o bem, de acabar com esse orgulho, com esse egoísmo. E quanto mais a gente se manter com esses defeitos em nosso dia a dia, mais tempo nós vamos levar para nos melhorar espiritualmente, né? Uhum. Isso é verdade. Eu queria ler também o último trechinho da apostila, que eu também acho bastante interessante comentar. Diz assim, ó, a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com um grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a dominá-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Eu achei bastante interessante porque eu imagino que nos mundos mais evoluídos tu vai ter um corpo menos material, pelo que está dito aqui, e menos sujeito a você sentir o que o corpo material precisa. Tipo fome, tipo sede, ou vicissitudes de fumo, por exemplo, isso não vai existir. Necessidades físicas você vai tendo cada vez menos, né? Cada vez menos. Uhum. Então, tudo isso que nós passamos aqui,
que é o que tu falou, é a fome, é a sede, Uhum. as dores, as doenças, Exato. tudo isso em mundos mais avançados, elas existem, mas de uma forma muito mais leve. Uhum. A morte, por exemplo, que apavora toda a humanidade, é difícil alguém dizer que não tenha medo da morte. E se diz muitas vezes da boca para fora, porque na hora que chega mesmo, o momento, a pessoa com certeza entra num certo estado de pânico. É verdade. A morte nos mundos mais avançados, ela é uma coisa muito natural, sem estresse nenhum. Uhum. Diante de tudo isso, a gente só tem que desejar de ir habitar um mundo deste, né? Vamos chegar lá um dia, né? Mas como é que faz para a gente ir habitar mundos melhores, mundos mais avançados? Depende só de nós. Depende de cada um fazer a sua parte, fazer o seu deverzinho de casa. Praticar o bem, como a gente tem falado aqui sempre em nossas aulas, né? Uhum. Praticar o bem. Se te fazem o mal, a maior vingança que tu faz para alguém que te fez um mal, primeiro é perdoá-lo. Segundo é fazer o bem para essa pessoa. Uhum. Essa é uma vingança fantástica, que dá como dizer assim, muitos créditos no teu espírito, né? Verdade. Mas infelizmente o que nós fazemos? Se alguém nos faz mal, o nosso primeiro impulso é nos vingar na mesma moeda, né? Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar que quem faz o mal, esse está precisando de prece, esse está precisando de oração. Muitas vezes ele é instrumento, sabia, né? Aqueles que fazem o mal, muitas vezes são instrumentos Verdade. que Deus utiliza para testar a tua paciência, a tua tolerância, Uhum. a tua bondade, a tua humildade. Não que Deus o torne mal com esse objetivo, né? Mas Não, se não. ele o é dessa maneira, então Deus vai se utilizar dele, né? Exatamente. Se Uhum. utiliza desses maus Uhum. para te testar. Exato. Olha só, né? Então é muito importante que a gente sempre pense para o bem. Uhum. Sempre para o bem. Pensamentos, né? Nossos pensamentos sempre bons. Nossos pensamentos que a gente não vê, mas eles plasmam tudo que Sim. tu sente no mundo espiritual. Se tu pensa coisa ruim, tu vai plasmar, tu vai materializar coisas ruins pro teu Uhum. lado ou pro lado da pessoa que possa estar pensando. E vice-versa, né? Com o E pensamento do bem, vice-versa. né? Você sempre, ou você manda pensamentos bons e a pessoa recebe, ou você manda esses pensamentos ruins e também é recebido, como também você recebe os bons pensamentos Uhum. e os maus também, né, daqueles que te desejam mal. Exato. E a única forma de você se defender de uma influência desta é você ter o teu pensamento elevado. É você estar preparado com a prece, né, com a oração, é orar e vigiar, que Jesus Uhum. recomendou, né? Uhum. Então, tudo isso vai ser benéfico para ti. Uhum. Na hora da tua reencarnação, de repente chega lá, a fichinha do crédito está boa, então você pode reencarnar num mundo melhor. Tá em devedor, tá vermelho, meu amigo, tem que voltar, tem que fazer a lição de novo. E o prazo está curto, né, para fazer isso, porque sabemos que a Terra está passando por um período de transição. Há quem diga que já estamos nesse período de transição. Sim, já estamos, sim, sem dúvida Já nenhuma. estamos, então logo logo você já não reencarna mais na Terra se não tiver com saldo positivo. Tu vai reencarnar num outro tipo de mundo, mais bruto, mais denso, Mundos mundos inferiores. inferiores, para aprender de novo o que é necessário aprender. Vai levar para lá o teu conhecimento, Uhum, vai ajudar aqueles povos que lá estão, provavelmente. ajudar a se reerguerem, a se evoluírem. Uhum, É o que aconteceu já com Capela, né? exato, Os exato. exilados de Capela. Serão degradados aqueles que não estiverem acompanhando a vibração atual do planeta, né? Sem dúvida nenhuma. Mas isto, né, é assunto que a gente vai falar de uma forma mais a miúde nas próximas Nas aulas, próximas né? aulas, isso mesmo. São os mundos, os diversos mundos que existem por aí, que Jesus chamou a diversas moradas na casa do meu pai, né? Uhum.
Rapaz, eu acredito que a gente precisava falar de reencarnação, que a gente falou muita coisa que já comentamos em outras aulas, né? Uhum, Sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, que era para comprovar a reencarnação. uhum, Acredito que a gente falou que a gente tinha se proposto, uhum. e a nossa aula, então, dá para dar por encerrada, Eu né? acho que é isso. A gente comentou ali sobre os mundos e tal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas para essa aula, mas para a próxima com certeza. Tem um vídeo no YouTube que mostra o como é grande o nosso universo e o quão o nosso planetinha é uma poeira nesse universo. Então ele vai mostrando, é bem interessante. Ele pega da Terra, vai dando um zoom para fora assim, né? A Terra ela Uhum. vai diminuindo, ela vai diminuindo. E tem um texto falando da distância da Terra em relação ao Sol, e vai diminuindo, daqui a pouco diminui para a galáxia, diminui. Então ele fala assim da quantidade de galáxias que existem, da quantidade de estrelas parecidas com o nosso Sol que existem, da ordem de bilhões de galáxias, da ordem de mais bilhões ainda de sóis igual ao nosso. Aí tu para e pensa em algum momento, putz, não é possível que tenha vida só aqui no nosso planeta, né? Aquele pálido ponto No azul, né? pálido ponto azul, né? Naquele outro vídeo do Carl É, Sagan. Então, eu vou ver se eu acho esse vídeo para colocar, até para as pessoas, quando assistirem, terem noção. Meu Deus, como o nosso planeta é insignificante. a gente postar Tá? junto com a aula, né? Isso. Vou colocar lá no blog. Se eu achar, eu coloco no blog e coloco lá no Face. Porque vale a pena. Tu para e pensa, putz, acho que não é só nós que estamos aqui nesse universo infinito que é desse tamanho. Não, e assim, esse vídeo, não sei se é o mesmo que eu vi, mas somos tão pequeninos diante dessa imensidão que se todos os homens fizessem uma reflexão, ia perceber que não vale a pena brigar, não vale a pena Uhum. ser materialista, não vale a pena. Quanta coisa que não valeria a pena. Exato. Valeria a pena, sim, o amor, né? Uhum. A união dos povos. Isso valeria a pena. Verdade. Porque nós somos muito, muito insignificantes, não menos importante, porque tudo que é criação de Deus é importante, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas a gente olhando esse filme como esse que tu falou, a gente se sente tão pequenininho, tão É isso, foi insignificante. essa sensação que eu tive quando eu vi o vídeo. Deu, putz, É, mas não pode, né? Ter só a é gente aqui. verdade. Se você imaginar que o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, Uhum. e é apenas uma estrela de quinta grandeza. Eu não lembro dos números agora, mas era algo assim. Dentro da própria Via Láctea, na nossa única, na nossa galáxia, já tinha uma ordem de bilhões de sóis parecido com o nosso. Uhum, sim. Ou seja, então existia uma chance de bilhões de ter pelo menos um planeta com possibilidade de vida. Só que dentro de bilhões desses sóis existia outras que o homem conhecia, que o homem mapeou, outras 20 bilhões de galáxias. Então pensa quantos bilhões de sóis tinha em cada uma dessas galáxias. Só o que o homem conseguiu, né? É só que o homem conseguiu mapear. Faz a conta da possibilidade imensa de ter vida em outro planeta. Então faz a gente pensar. É verdade. Então podemos encerrar? Podemos. Acho que hoje Tá encerramos bem a bom, aula. tá bom. Então vamos fazer a nossa prece final. Eu convido a todos que nos ouvem, que nos acompanham, para que neste momento eleve seu pensamento a Deus, nosso Pai, como nós estamos elevando o nosso agora, nos sintonizando com essa luz divina que nos criou, que nos ama, que nos perdoa e que nos dá todas as oportunidades da vida. Vamos agradecer a Ti, Pai amado, por tudo que tem nos dado. Nosso muito obrigado. A Jesus, o mestre, o amigo, o governador do nosso planeta, que trouxe a nós a sua doutrina, que deixou para nós todo o ensinamento necessário para a nossa evolução. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nos ampara sempre, nos cobre com seu manto de amor e nos ajuda para que possamos sair vitoriosos dessa grande jornada que é a vida. E assim, mestre amigo, em teu nome e em nome do nosso Pai Maior, dos Espíritos amigos,
dos anjos protetores de cada um de nós. Nós encerramos a nossa aula dessa noite, rogando a Ti, Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, finalizamos a aula de hoje. O tema da nossa próxima aula já é sobre os mundos habitados, os diferentes mundos. O tema exato é diferentes categorias de mundos habitados. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Na próxima aula. Tudo bem. Da minha parte, então, muito obrigado pela atenção de todos. O meu boa noite e fiquem com Deus. Muito bem, boa noite a todos e até a próxima aula.